Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, a promessa de salvação. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a promessa da salvação. Segundo, a natureza da promessa de salvação. Terceiro, promessa e perseverança na salvação. Nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática diz que a promessa de vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A palavra-chave é salvação. Primeiro tópico, a promessa da salvação. Primeiro subtópico, uma maravilhosa salvação. Então, a passagem bíblica do Antigo Testamento, lá de Números, capítulo 24, capítulo 21, versículos de 4 até o versículo de número 9, ela trata de um ato simbólico, onde a cura física ela se tornava uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze. Então, nessa passagem de Números vai falar sobre a serpente de bronze. O Senhor tinha enviado serpentes ardentes no deserto, e todo aquele que era picado por essas serpentes e olhasse para a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, a pessoa somente de olhar, ela já era curada, a cura se tornava uma realidade através dessa serpente de bronze erigida lá no deserto por Moisés. Então quando a pessoa olhava, ela teria a maldição, já era removida automaticamente. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus ele proporciona a redenção para a alma carente de salvação, que na verdade são todas as almas que são carentes de salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: e como Moisés, ou seja, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então no Antigo Testamento foi uma simbologia, no Novo Testamento veio o cumprimento dessa simbologia. Então, dessa forma, o amor de Deus ele é revelado nas Escrituras, assim, de uma maneira que não se pode mensurar. Lá em João capítulo 3, versículo 16, eu sei que você sabe de cor esse versículo, então você pode citá-lo comigo. Porque Deus amou, porque, é uma resposta, está tudo junto ali, né? Porque então é uma resposta, ou seja, a maior resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, ele não tem nem como expressar o tamanho desse amor, não tem como mensurar, não tem como medir o tamanho desse amor. Então ele fala de tal forma, porque não tem como explicar, não tem uma palavra que você consiga colocar ali que defina o tamanho do amor de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não deixa ninguém de fora, tá? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,18 também diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa promessa aqui do versículo 18, João capítulo 3, ela traz duas realidades para nós. Primeiro, quem crê, não será condenado, ou seja, já vai ter a vida eterna, já está garantida a salvação. Segundo, quem não crê, então tem a pessoa que crê e tem a pessoa que não crê. Então são duas partes de uma mesma promessa, duas realidades de uma mesma promessa. Então quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu. O único nome que pode nos levar de volta para Deus, a pessoa não acredita, então já está condenado. A salvação ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus para todos aqueles que creem no Filho de Deus, ou seja, em Jesus, na pessoa de Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach. O segundo subtópico fala sobre a obra de salvação. Então a obra de salvação ela é uma providência de Deus para livrar o ser humano de uma condenação eterna. A palavra salvação, ela vem do grego soteria, ela traz um sentido de, primeiro, livramento do perigo, livramento de ameaça, conforme está lá em Lucas capítulo 1, versículo 69 e o versículo 71. Também traz uma conotação de saúde, uma conotação de segurança, como diz em Atos capítulo 27, versículo de número 34. Também ela traz um sentido de livramento da prisão, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 19. E também livramento do dilúvio. Olha só, então salvação desde lá de trás, né? Livramento do dilúvio.
segundo diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Então, a salvação propriamente dita, ela tem a ver com os que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador e também como Senhor. Jesus, quando nós o recebemos, ele é o nosso Salvador, ele nos livra do inferno, nos leva com ele para o céu assim que formos arrebatados, ou quando nós morrermos, quando nós expirarmos, dermos o nosso último suspiro aqui na terra, e também ele é o nosso Senhor a partir do momento que nós o obedecemos. Levantamos a mão, aceitamos a Cristo, ele é o nosso Salvador, passamos a obedecê-lo, ele é o nosso Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem ninguém mais, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em outra tradução vai estar assim: pelo qual importa que sejamos salvos. Também, se você quiser ver um pouco mais sobre isso, Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 11. Terceiro subtópico fala sobre o Salvador. Então, a obra de salvação, ela tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Então, Jesus, ele morreu por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, Jesus, ele é o nosso Salvador. Do grego soter. Soter significa salvador, significa libertador, significa preservador e significa conservador. Lucas 2:11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, do grego soter, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então ele é o Messias e ele é o nosso Senhor, além de ser o nosso Salvador. Messias é porque ele foi prometido, ele foi profetizado no Antigo Testamento e se cumpriu com a sua vinda, com o seu nascimento aqui no Novo Testamento. João 4,42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Olha só o que ele diz aqui, do mundo. Não é o Salvador de algumas pessoas, não, ele é o Salvador do mundo, de todas as pessoas que o recebem, que o aceitam. Ele morreu por todos, mas nem todos o recebem. Então nem todos podem ser salvos simplesmente pelo fato de não se achegarem a ele, porque se achegou a ele, recebeu a ele, com toda certeza ele vai estar esperando e ele vai estar recebendo com os braços abertos, como sempre esteve após ser crucificado. Todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Quem se arrepende, crê, permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então, o resumo desse tópico diz que a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem no seu Filho, ou seja, em Jesus. O segundo tópico fala sobre a natureza da promessa de salvação. Então, nós podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos dessa grande obra que o Senhor fez por nós aqui na terra. Então, primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica é o quê? É justificação, como nós acabamos de falar. Então, quem é alcançado pelo Evangelho, recebeu o Evangelho de Cristo, foi alcançado por ele, é declarado justo. Ou seja, tudo que nós fizemos de errado ficou para trás. Nós já fomos justificados, nós somos tornados justos. Ele nos justificou, nos tornou justo através da morte dele. Ele morreu para pagar os nossos pecados, não foi isso que eu disse? Pois é, então a partir do momento que nós o recebemos, nossos pecados são deixados para trás. A partir de agora nós somos justos, porque nós somos bons? Não, porque ele nos justificou. Então isto é, nós somos livres da culpa e também da punição divina. E é visto por Deus como se não houvesse praticado nenhuma transgressão, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Romanos 5,1: tendo sido, pois, justificados pela fé, por acreditar em Jesus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos essa paz maravilhosa com Deus. O segundo subtópico fala sobre regeneração. Então, primeiro, a justificação. Segundo, regeneração. Então, para que a obra de salvação ela se manifeste na vida de quem já foi salvo, na vida daquele que já recebeu a Cristo, é necessário que ocorra uma regeneração, que é denominada de novo nascimento. Ela é conhecida como novo nascimento. Então, regeneração é a palavra certa, nós conhecemos como novo nascimento, ou nascer de novo. João 3,3, Jesus está respondendo para Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um doutor da lei. Ele diz assim:
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não nasceu de novo, não tem como ver o reino de Deus. E depois ele diz mais: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então uma pessoa que nasce de novo, ela passa por um processo de transformação no seu interior. João 16, versículos 7 e 8 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Se você parou para pensar, quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve do lado de fora das pessoas, ele esteve junto com as pessoas, andou lado a lado com as pessoas, teve contato com as pessoas. Agora, quando ele for, ou seja, quando ele foi, no caso aqui ele está dizendo, antes dele ir, quando eu for, o que ele vai fazer? Ele envia outro Consolador, da mesma espécie, do mesmo modo, da mesma forma como ele, do mesmo nível. Então ele envia outro, só que aí ele não ia ficar do nosso lado, ele não ia ficar no nosso exterior, ele vai ficar dentro de nós. Então olha só a diferença. Se eu não for, eu não posso enviar ele. Então quando eu for, eu vou enviar ele. Versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, que convence as pessoas da justiça e que convence as pessoas do juízo. É somente ele que faz. Então não precisa fazer nada para você. Você precisa fazer com que flua de você água viva, a palavra, o Espírito Santo saia de você e atinja outra pessoa, para que ele consiga salvar essa outra pessoa, porque ele não vai falar para a pessoa, quem vai falar é você, quem vai falar sou eu. Se você viver uma vida cristã, você já vai estar falando muita coisa, mesmo sem dizer uma só palavra. Então essa obra ela é feita diretamente por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós não somos seres tricotômicos, Espírito, alma e corpo. Então o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso Espírito. O que ele comunica, vou dizer? Que nós somos filhos de Deus. Então ele nos dá essa certeza, ele nos dá essa garantia de que nós somos filhos de Deus verdadeiramente. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se, olha uma condicional aqui, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, se não está em Cristo, não é nova criatura. Agora, se está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Se está em Cristo, tudo se fez novo. Agora, se não está em Cristo, as coisas velhas mantêm entranhadas na pessoa. Se não se mantém em Cristo, se não está em Cristo, nada se fez novo. Então, continua com as coisas velhas, com os hábitos antigos, com o mau caráter, com os seus roubos, com as suas idolatrias, continua com tudo que não prestava. Agora, se está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora se fez novo. Então, ao nascer de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus, conforme diz Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, quem santifica é Jesus. Quem são os santificados somos nós. Aqui que ele diz aqui, são todos de um, todos, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Então Jesus, ele nos chama de irmãos, nós somos irmãos do Senhor Jesus. Aí vem o terceiro, então falamos da justificação, falamos da regeneração e agora nós vamos falar da santificação. Então a santificação, ela não confunda santificação com santidade, apesar das palavras serem utilizadas como sinônimas, elas têm uma diferença, tá? Santificação, ela é um ato, santidade, ela é o efeito. Santificação é que ato? É o ato de Jesus na cruz. Então ela é uma ação, a santidade é uma reação. Então o que é santificação? É o preço pago no santuário, é o preço de sangue que o Senhor Jesus pagou por nós. Isso foi feito uma vez só, então isso não é progressivo, isso não é, isso é uma vez só por todas, acabou, você já foi santificado. Recebeu Jesus, você é santificado, isso é santificação. Ele pagou o preço com o seu sangue, ele pagou caríssimo por cada um de nós, até a última gota do seu sangue. Então nós recebemos a ele, somos automaticamente santificados, acabou, não se fala
mais nisso. E agora a santidade. A santidade é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário. Ou seja, o Senhor Jesus morreu, pagou o preço, nos santificou. Agora, o que reflete na minha vida? A santidade reflete na minha vida. Então a santidade é o efeito, a santidade é a reação, a santidade ela é progressiva, ela é crescente, ela é posicional, mas ela também é progressiva. Você está me entendendo? Então existe uma diferença de santificação e santidade. Santificação foi Cristo que fez por nós. Santidade é como eu respondo a essa santificação que Cristo pagou por nós. Então, recebeu Jesus é imediatamente santificado. E isso resulta em nossa santidade, nosso dia a dia, nosso cotidiano, que ocorre de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Então, a santificação automática, santidade progressiva. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então esse processo ele vai acabar quando, Valdecir? Ele vai até a glorificação final do nosso corpo por ocasião do arrebatamento da igreja ou quando nós partimos para a eternidade. Filipenses 3:21 diz, vai falar sobre o arrebatamento, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aí sim vai acabar essa parte de santidade, porque nós já seremos santos, nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O resumo desse tópico diz que nós podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Quais são? Os 3 subtópicos que nós já falamos, né? Justificação, regeneração e santificação. O terceiro tópico fala sobre promessa e perseverança na salvação. Primeiro subtópico, a base da promessa da salvação de Cristo. Então João capítulo de número 3, ele mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da salvação. E também Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo dele fundar o mundo, antes mesmo dele criar todas as coisas, nós já éramos eleitos nele, dentro dele, porque nós nascemos dele, nós partimos dele, nosso start, nosso início foi nele, exatamente dentro dele. Então nós já estávamos eleitos com apenas um voto, que é o voto majoritário, que é o voto do Senhor, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o nosso Evangelho, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja de Cristo ela é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus, pessoas que se unem ao Senhor Jesus, compõem a igreja, compõem o corpo de Cristo. Efésios 1, 9 e 10 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo, ou seja, saiu dele, agora vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Em qual dispensação? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra, vão tornar a se congregar em Cristo, é o que Efésios está dizendo, é o que Paulo escreveu aos Efésios aqui. Então assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário, por causa da morte dele no Calvário. É para você que toda vez que ouve falar de Calvário não sabe o que é, o Calvário é o nome de um monte, é o nome de uma montanha. Calvário, traduzido para nós, significa caveira. Então é o Monte Caveira. Então Jesus Cristo foi crucificado no Monte Caveira. A cruz dele ficou em cima do Monte Caveira, ou Calvário, como você preferir. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então todas as ofensas, todos os pecados, tudo de mal que nós fizemos, nós fomos remidos, nós fomos redimidos por ele, por causa do seu sangue derramado por nós. Segundo subtópico, fala sobre a apostasia individual. Então tem a apostasia coletiva, mas também tem a apostasia individual. A Bíblia nos mostra que a salvação ela não é incondicional, ela tem condições. Para ser salvo tem condições. João 3, 18 a 20 diz assim:
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, peraí, tem uma condição aí, não é? Então precisa crer. Se não crê, já está condenado. Então já é uma condição. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras dos homens eram más, ou são más, e eles amam mais as trevas. É melhor ficar nas trevas do que vir para a luz. Então por isso que são condenados. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se for para a luz com as obras que estão tendo, vai ter as obras totalmente reprovadas. Então por isso que eles não gostam da luz. A palavra apostasia, ela significa rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Tem pessoas que se afastam do caminho do Senhor. É diferente do apóstata. O apóstata, ou aquele que comete apostasia, ele se rebela contra Deus de uma tal forma que o lugar que ele ficou, a igreja que ele frequentava, quando ele sai, ele vira contra, ele se torna contra a igreja, ele se torna contra Deus, ele se torna contra Cristo, ele se torna um anticristo também. Esse é o apóstata. Diferente do afastado, do desviado, como nós costumamos dizer. Então, há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Né? Atos capítulo 14, versículos 21 e 22 diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Irmão, você precisa exortar, chamar atenção para a pessoa permanecer na fé, para a pessoa continuar na fé, é porque muitos já estavam se afastando realmente, né? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino, nós vamos passar por tribulação. Para ser cristão, nós vamos passar por tribulação. Bom seria se aceitasse a Cristo e já fosse glorificado na hora, né? Pois é. Quem aceitou a Cristo e continua aqui na terra vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade, vai passar por aperto. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego exagerado ao dinheiro, sim, é a raiz de toda espécie de males, segundo diz a Bíblia, segundo diz Paulo, escrevendo a Timóteo. E nessa cobiça, que cobiça? De ganhar dinheiro, de correr atrás de dinheiro. Alguns se desviaram da fé, alguns ganham dinheiro, alguns ganharam dinheiro e permaneceram firmes em Cristo, porque reconhecem que é Cristo quem dá todas as coisas para nós, que nos empresta, irmão, porque quando nós partimos daqui, a gente não consegue levar nada com a gente. Então tudo que está aqui é emprestado, nada pertence a nós de verdade. Então alguns se desviaram, outros já ganharam dinheiro e se afastaram. Por quê? Porque o propósito é errado. O propósito de servir a Deus não é por causa de dinheiro. Senão, se quiser dinheiro, irmão, vai trabalhar, vai se formar, vai ganhar dinheiro de outra forma. Mas para ser cristão não é um meio de ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. E não adianta querer negociar com Deus, porque nós somos péssimos negociadores. O terceiro subtópico fala sobre a promessa e a segurança da salvação. Então a promessa de salvação ela também nos traz uma consoladora certeza. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo aqui ele estava em aperto, por quê? Porque se ele ficasse aqui, ele tinha como pregar para mais pessoas chegarem ao conhecimento da verdade e também irem habitar no céu com o Senhor Jesus. Mas também o desejo dele de estar com o Senhor Jesus era tão grande que ele não sabia o que ele devia escolher. Então se ele ficasse aqui, ele pregava e as pessoas aceitavam a Cristo, e se ele partisse, ele ia estar com Cristo por toda a eternidade. Então seria muito melhor, segundo palavras dele mesmo. Ao passar pela morte, o salvo está imediatamente com Cristo. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não terão, vocês já têm a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Aí o resumo desse tópico diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. É Ele, é somente Ele, somente através dEle, somente por Ele que nós podemos ser salvos, somente através do nome dEle. É Ele, somente através do sangue dEle derramado. Não tem outra forma de se achegar a Deus. E a conclusão aqui diz que a promessa da salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus
e diante do mundo. Tomamos cuidado com o que nós vamos fazer, com o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos andando, o que nós estamos pronunciando, o que nós estamos vendo, onde nós estamos pisando e o que nós estamos fazendo. A salvação, ela depende de Deus, mas também depende do homem, não é isso? Ela depende de Deus. O que Deus tem que fazer para que eu possa ser salvo? Ele tem que estender a sua mão a todo pecador, a todo ser humano, para que nós possamos ser salvos, não é isso? Mas ele já fez isso. Então Deus já fez a parte dele na salvação? Pois é, então agora falta a parte do ser humano. O que é? Aceitar o amor e aceitar a graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não simples assim. Deus já fez a parte dele, agora só falta nós fazermos a nossa, aceitando a ele, se é que você ainda não fez. Mas se já fez, se mantenha firme até o final, que você vai ter uma grande recompensa por parte do Senhor. Fique sabendo que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. E qual que é o resultado disso aqui? O resultado é: quem crê é salvo, quem rejeita é condenado. Simples assim. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.